bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou aqui para nós trabalharmos literatura. Conhecer textos literários, conhecer autores, personagens, viver esses personagens, conhecer novos lugares, porque a literatura me permite que eu viaje sem que eu saia do lugar. E por falar em conhecer, será que você conhece aquilo que eu vou te perguntar agora? Olha só, você conhece a história de Cinderela? Anote os principais acontecimentos dessa história para que possamos compará-los com a narrativa de hoje. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, por que será que o professor pediu isso para vocês? Olha só, o conto de Cinderela, nós sabemos que é um conto bem antigo, né, bem conhecido, mas é um conto bem antigo. Muitas pessoas conhecem. Existem algumas versões desse conto de Cinderela. Algumas versões que são parecidas, outras versões que são bem diferentes. O de hoje, eu pedi para que vocês fizessem a anotação daquilo que você já conhece de Cinderela para a gente comparar, porque tem muitas diferenças entre os contos e esse que eu vou contar para vocês hoje. Mas antes, a gente vai conhecer quem? Nós vamos conhecer a nossa autora. E a nossa autora veio deste país. Olha só, conhece esse país? Vizinho nosso, que país é esse? Olha só, nossa autora veio da Argentina. E quem é a autora? É a Adela Baschi, nascido em 1946. Então, uma autora relativamente jovem. Olha só um pouquinho da vida desta autora. Adela Baschi nasceu em 26 de novembro de 1946, na capital da Argentina, Buenos Aires. É dramaturga, contadora de histórias, poetisa e professora de letras da Universidade de Buenos Aires. Sua literatura explora, do ponto de vista humorístico, as diferentes formas de abordar a linguagem e refletir sobre ela. Publicou mais de 60 livros para crianças e jovens, a maioria na Argentina, mas também no México, Colômbia e Brasil. Suas peças são frequentemente apresentadas não só na Argentina, mas também na Espanha, Peru, México, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, República Dominicana, Cuba, Israel, Inglaterra e outros países. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho dessa nossa autora, da importância
dessa nossa autora. A gente já viu que ela escreve para crianças e jovens, ou seja, ela escreve para o público, né, que são vocês. E essa nossa autora, lá da Argentina, ela escreveu uma versão do conto da Cinderela. E esse conto se chama A História de Cinderela, Tal Como Me Contaram. Onde esse conto foi publicado? Foi publicado neste livro, Não Era Uma Vez, Contos Clássicos Recontados. Então a gente já sabe que vai ser um conto clássico. Qual é o conto clássico? Cinderela. Ele foi recontado. E olha só que interessante esse título. Tal como me contaram. Será que tem fofoca nesse meio? Mas a gente vai pensar um pouquinho. Olha só. Se você pudesse recontar a história de Cinderela, o que você mudaria na narrativa? Ou seja, o que você mudaria nessa história? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu anotar aí o que você mudaria na narrativa da Cinderela ou você não mudaria nada? Você acha que aquela história da Cinderela é perfeita, não tem nenhum problema, nenhuma coisa que eu gostaria que fosse diferente? Quando a gente assume esse papel de escritor, a gente tem que pensar, aqui poderia ter acontecido isso, olha, aqui poderia ter acontecido aquele outro. Lembrando que existem inúmeras histórias, né, da Cinderela, inúmeras versões da Cinderela. Por quê? Porque o conto, como vocês já sabem, né, ele surgiu de onde? Surgiu da tradição oral. Por isso que é o conto, né? O contar alguma coisa. Então a pessoa contava oralmente, né, porque bem antigamente, quando o conto Cinderela, por exemplo, que é desde antes de Cristo, as pessoas não tinham o hábito, né, ali a prática da escrita. Então as pessoas contavam somente de forma oral e iam contando umas para as outras. E a gente sabe que às vezes, dependendo de quem conta, aumenta um pouco ou diminui um pouco a história. Por isso que nós temos aí inúmeras versões e eu fico aqui curioso para saber como que você mudaria essa história da Cinderela. Então, vamos ver como é esse conto, esse da nossa autora argentina. Olha só. Quase todo mundo já ouviu alguma vez a história de Cinderela. A bela menina que as irmãs e a madrasta obrigavam a dormir na cozinha, deitada junto das cinzas do fogão, e que tinha que limpar e esfregar sem descanso. Há pouco tempo, chegou aos meus ouvidos a notícia de que a vida real desta jovem foi bem diferente da história que conhecemos. Aqueles que quiserem ter uma outra visão dos fatos, dispõem agora desta versão,
que durante séculos permaneceu oculta pelo mais completo silêncio. Era uma vez, faz muito, muito tempo, uma jovenzinha a quem chamavam Cinderela. Morava com Heriberto, seu pai, em uma casa grande e muito confortável. Sua mãe havia morrido quando ela era pequena e ela teve que aprender a fazer todo tipo de tarefas domésticas. Na verdade, aprendeu muito bem. Talvez bem demais. Havia se tornado uma especialista em todos os trabalhos de casa e cuidava da organização e da limpeza com minúcia obsessiva. Frequentemente, o pai fazia longas viagens de negócios. Depois de alguns anos, contraiu matrimônio com uma camponesa viúva que tinha 2 filhas. As 3 eram mulheres de nobres sentimentos, mas pouca vivência social. Haviam morado até então em uma modesta cabana e se dedicavam com empenho às tarefas do campo. Depois do casamento, mãe e filhas, chamadas Antônia, Madalena e Josefina, mudaram-se para a casa de sua nova família, que para elas era como um palácio de luxos nunca antes vistos. Agora que nós já fizemos a leitura desta primeira parte, então vocês viram que a narradora lá no início já fala que a história ficou ali escondida, né, guardada por muitos anos e ela vai, enfim, revelar essa verdadeira história. Então, até agora parecido ali com a história que a gente conhece, o pai casa com uma outra mulher que traz as 2 filhas, essa mulher ali, nobres sentimentos, né? Só que elas, quando chegam na casa, elas acham que é um palácio de luxos, e por isso eu pergunto isso para vocês. Por qual ou quais motivos para as mulheres era como se estivessem em um palácio? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, fazer as suas anotações e eu já volto. Então, quais motivos, né, levam essas mulheres a achar aquele palácio, né, achar que estão em um palácio? A casa é grande, claro, mas não falou que era palácio e, de acordo com as histórias que a gente conhece, quem mora lá no palácio é o rei, né, e o príncipe, que normalmente é aquele que vai atrás da Cinderela. Mas vamos continuar a nossa história para perceber ali, né, por que isso acontece. Olha só. Pouco depois, o pai de Cinderela teve que viajar a negócios. Pela primeira vez em muitos anos, partiu animado, pensando que sua filha já não ficaria mais sozinha e que ela voltaria a ter o calor de uma
família. Então, lemos mais um trecho e eu tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só, até agora, até essa parte que nós lemos, quais são as semelhanças dessa história, essa história que eu estou contando para vocês, e daquela mais difundida? O que tem de parecido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram localizar aí as semelhanças? Então, nós temos ali, que eu posso já dizer para vocês, nós temos a Cinderela, que é órfã de mãe, vive lá com o pai, uma casa grande, daí o pai se casa com outra mulher que traz essas duas filhas, e o pai viaja, né, a trabalho bastante, mas dessa vez o pai até saiu feliz. Será que nós vamos ter outras semelhanças com a história, né? Lá, aquela que a gente já conhece? Vamos continuar a leitura? Olha só. Acostumadas à vida na roça, as três camponesas andavam por sua nova casa com a graça de um gorila em um salão de baile. A primeira semana foi fatal. Como queriam mostrar boa vontade, fizeram a limpeza da casa, que resultou em 22 taças de cristal quebradas, 5 vasos de porcelana transformados em tacos, 3 vestidos finíssimos queimados com ferro de passar e o grito de "não se atrevam a tocar em mais nada". Mas a madrasta e as filhas tinham uma incansável vontade de ajudar e não eram capazes de morar em uma casa tão espaçosa e confortável sem ajudar em nada. Então, no dia seguinte, assim que acordaram, decidiram preparar uma surpresa para agradar Cinderela. Uma torta de maçã que achavam que ficaria deliciosa. As três estavam acostumadas com um grande caldeirão colocado diretamente sobre o fogo, e não com um fogão sofisticado como que tiveram que usar. E agora que nós fizemos a leitura de mais uma parte, então vocês já começaram a perceber as diferenças dos contos, né? Lá naquele conto, naquela história mais conhecida, a madrasta e as filhas não fazem absolutamente nada. Quem faz é a Cinderela. Diferente disso que está acontecendo neste, que é o quê? A madrasta e as filhas querem ajudar, né? Querem ajudar na casa. Tanto querem ajudar na casa que prepararam essa surpresa para Cinderela. E eu tenho já uma pergunta para vocês, para ver se nós conseguimos nos antecipar. Qual poderia ser a reação de Cinderela ao ver a surpresa que prepararam para ela? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
E então, qual poderia ser a reação? O que você marcou aí no seu caderno sobre essa reação da Cinderela? Eu fico aqui curioso para saber se vai ser igual ao texto ou se você criou uma outra história ali que poderia ter um outro desencadeamento na narrativa a partir daquilo que você pensou. Pense que bacana que seria isso. Mas vamos continuar a nossa história para saber qual vai ser a reação da Cinderela. Olha lá. O resultado foi uma torta impossível de comer. 15 utensílios de cozinha chamuscados, um forte cheiro de queimado que impregnou a casa durante vários dias e o grito de não se atrevam a entrar na cozinha de novo. No entanto, Antônia, Madalena e Josefina não cruzaram os braços. Na primeira oportunidade em que se viram sozinhas em casa por algumas horas, arriscaram-se a lavar o chão. Jogaram água, esfregaram, poliram e escovaram com tanto empenho que riscaram as lindas lajotas da cozinha e encheram de furos o delicado piso de madeira dos dormitórios, dos salões e da sala de jantar. Quando Cinderela chegou e as encontrou tentando consertar os estragos com cola, irrompeu em soluços que, pouco a pouco, se transformaram em uivos que, embora parecessem intermináveis, chegaram ao fim. E quando chegaram ao fim, deram lugar a trovejantes gritos. E eu paro novamente a nossa leitura para vocês verem que, na boa intenção de ajudar ali na casa, elas não estão conseguindo muito agradar a Cinderela. E agora eu pergunto para vocês, qual poderia ser a atitude de Cinderela frente ao estrago que fizeram? A Cinderela gritou, rompeu em um grito, mas qual poderia ser a atitude? Será que ela vai tomar alguma atitude? Um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que a Cinderela vai fazer? Se nós formos pensar, olha só, se nós formos pensar naquela história que é mais difundida, que nós temos a Cinderela, boazinha, possivelmente é essa história que você conhece. Será que essa Cinderela dessa história agora também é uma Cinderela boazinha? Será que ela não vai tomar atitude alguma? Será que ela vai ajudar? Vamos ver? Olha só. Incompetentes, ordinárias, inúteis, estragam tudo o que tocam. Eu passei anos cuidando dessa casa para agora vocês destruírem tudo. Vamos ver se entendem de uma vez por todas. A única pessoa que limpa esta casa sou eu. Se voltarem a tocar em uma vassoura, uma escova ou um pano de chão, quando meu pai voltar, vou dizer a ele para mandá-las embora. Depois que Cinderela as deixou sozinhas, Josefina, a irmã mais nova, que era inexperiente nas tarefas de casa, mas não era boba, disse: acho que ela tem mania de limpeza. Madalena, a mais velha, que tinha modos rústicos, mas também não era boba, acrescentou: e além disso, está convencida de que ninguém é melhor do que ela para manter uma casa em ordem. Antônia, a madrasta, que tinha levado durante muitos anos uma vida de camponesa, mas que da mesma forma que suas filhas, de boba, não tinha nada, sentenciou:
Uma mulher obsessiva por limpeza e que se acha melhor do que as outras é uma mulher que dá importância demais às aparências. Paro novamente a nossa leitura, porque nós chegamos a uma parte bem interessante que é o quê? São, a madrasta e as filhas conversando a respeito da Cinderela. E agora eu tenho uma pergunta para você. Pelo pouco que você já conheceu dessa Cinderela, desta história, certo? Como você considera as atitudes dela? O que você está achando dessas atitudes da Cinderela? Vou dar um tempinho para você. E eu já volto. Então, o que você está pensando dessas atitudes? Concorda com essa atitude da Cinderela? Discorda dessa atitude? Você, aí, você em casa, pense bem. Você ia gostar que alguém te ajudasse a fazer as tarefas domésticas? Seria muito bom se alguém ajudasse a fazer as tarefas domésticas. E pelo que a gente viu, tanto a mãe como as irmãs, elas são bem empenhadas, elas gostam ali de limpar. Mas a nossa Cinderela, dessa história, vocês já viram que ela, é maníaca por limpeza. E como disse a madrasta ali, ela acha que ninguém pode ser tão boa quanto ela. Mas vamos continuar a nossa história. Olha só. A partir desse momento, as três decidiram deixar que Cinderela se ocupasse de tudo e se dedicaram a observar o que ela fazia, para aprender as coisas que até então não haviam aprendido. Cinderela lavava, limpava, passava, lustrava e polia, lançando-lhes olhares de superioridade. E às vezes, como se elas não estivessem ouvindo, cantarolava baixinho. Antônia, Antônia, cheira a estábulo, mesmo que use colônia. Madalena, Madalena, seu jeito grosseiro me dá pena. Josefina, Josefina, seu cheiro não sai nem com creolina. No princípio, as três conseguiam fingir que não ouviam as palavras de Cinderela, mas eram almas sensíveis e pouco a pouco foram ficando cada vez mais abatidas. Era muito desagradável ter que escutar todos os dias, quase a toda hora, o cantarolar da menina, que se divertia enquanto limpava a casa com tamanha obsessão. Josefina, Josefina, todas as coisas arruína. Madalena, Madalena, tudo que toca desordena. Antônia, Antônia, destrói tudo sem cerimônia. Ao cabo de alguns dias, a madrasta e suas filhas estavam com o moral no chão, que, diga-se de passagem, brilhava como a lua cheia. Sentiam-se inúteis como um biquíni na Antártida e tinham os ouvidos machucados pelas ofensivas canções de Cinderela. Esperavam a volta de Heriberto com uma mistura de esperança e temor. Esperança de que desse um fim aos maus tratos que elas sofriam nas mãos da menina de cabelo cor de cinza e receio de que ela conseguisse fazê-lo ficar do seu lado. Mas antes de sua volta, receberam outra visita. Certa manhã, enquanto Cinderela esfregava e polia até fazer desaparecer o menor sinal de pó de toda a casa, a madrasta e as suas filhas estavam sentadas no jardim para consolar umas às outras e secar as lágrimas que lhes inundavam as faces. De repente, as árvores emitiram um som diferente, como uma carícia feita de música,
As pétalas das flores iniciaram uma dança quase invisível e houve uma pequena explosão de luz. E agora eu paro novamente a nossa história, porque vocês viram que elas receberam uma visita. E é isso que eu vou perguntar para vocês. Quem poderia ser a visita que receberam? Quem é essa pessoa? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E então, será que a visita é a mesma daquela história que a gente tanto conhece? Ou será que vai ser uma outra visita? Vamos conferir? Olha só. Antônio e duas filhas, Madalena e Josefina, ainda não haviam conseguido se recompor da surpresa quando o que viram as assombrou ainda mais. Uma criatura diminuta e alada acabava de pousar perto delas e as olhava com os olhos mais cintilantes do mundo. Não havia dúvida. Era uma fada. Eu sei muito bem qual é a razão da tristeza de vocês, disse com uma voz que parecia destilar mel e indo diretamente ao ponto. E vim trazer a solução para acabar com esse sofrimento. Olha só, que interessante. Vim trazer a solução. Por isso, eu pergunto para vocês, qual poderia ser a solução apresentada pela fada? Percebam que, na história que a gente conhece, a fada vai até Cinderela. Desta vez, está indo até a madrasta e as filhas. Então a gente vai ter que pensar bem. Mas eu te dou um tempinho e eu já volto. Vamos verificar então qual vai ser essa solução, né, que a fada está propondo? Olha só, o príncipe Godofredo quer se casar e está procurando uma noiva. Embora seja rico e gentil, nenhuma mulher que ele conheceu o aguenta, porque ele é um maníaco obsessivo por limpeza e organização. Quando ela pronunciou essas palavras, nenhuma das 3 mulheres que a ouviam boquiabertas pôde evitar uma expressão de nojo. Mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro, continuou a fada. Na semana que vem, Godofredo dará um baile em seu palácio e convidará todas as moças solteiras da região. No baile, Cinderela e ele perceberão que foram feitos um para o outro. Vão se casar e vocês ficarão livres dela para sempre. E se Godofredo se apaixonar por outra? Perguntou Josefina. Isso é impossível e, portanto, não é problema, respondeu a fada. Eu sei que assim que se virem, vão se apaixonar, mas tem um inconveniente a ser resolvido. Qual? Quis saber Madalena, que começava a recuperar o ânimo. Cinderela é muito competitiva
Mesmo que ela goste de Godofredo, só vai mostrar interesse por ele se tiver que competir com outras mulheres e tentar vencê-las. Mas quem além dela vai querer casar com um maníaco obsessivo por limpeza e arrumação? Pensou Antônia em voz alta. Ninguém, respondeu a fada. Mas justamente por isso eu tenho um plano. Amanhã vai ser divulgado o convite para o baile. Josefina e Madalena vão fingir que o que mais desejam no mundo é conquistar Godofredo. E Antônia vai dar o seu apoio, confessando que sempre sonhou que alguma de suas filhas se casasse com um príncipe. Na noite anterior ao baile, vocês levantam enquanto Cinderela estiver dormindo e queimam com ferro de passar todos os seus vestidos de festa. De manhã dirão que quiseram ajudá-la para que sua roupa estivesse impecável. Ela vai chorar porque não terá o que vestir para o baile. E quando vocês saírem, dizendo que logo terão uma vida de princesa, eu me apresentarei diante dela e num piscar de olhos a cobrirei com um vestido jamais sonhado por mulher alguma. Eu lhe darei uma carruagem e farei com que ela me prometa que deixará o salão antes da meia-noite, momento em que suas roupas desaparecerão com o encantamento. Isso fará com que Godofredo se sinta desafiado a reencontrá-la e que seu interesse por ela aumente ainda mais. O resto vocês podem deixar por minha conta. Ah, disse a fada mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. As meninas olharam os sapatos que a fada acabara de fazer aparecer e viram que eram simplesmente lindos. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidos até a noite do baile. Só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Ditas essas palavras, a fada desapareceu. Não fosse pelos sapatos que tinham diante de si, as três mulheres duvidariam que fosse real o que acabaram de vivenciar. Faço uma pausa agora na nossa leitura, porque apareceu um fato interessante, esses sapatos ali para as filhas, da madrasta. Por qual motivo Madalena e Josefina só poderiam calçar os sapatos na hora de sair de casa? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí do motivo das irmãs ali, as duas irmãs, a Josefina e a Madalena, não poderem usar o sapato antes, não calçar nem experimentar. Será que esse sapato vai servir mesmo? Isso é interessante a gente ir pensando. Mas vamos continuar. Olha só. Tudo transcorreu tal como a fada havia planejado. E quando estavam prontas para sair para a festa, Josefina e Madalena calçaram os sapatos que a fada havia deixado e viram com assombro que eles, assim como seus pés, haviam dobrado instantaneamente de tamanho. Como não tinham nada de bobas, mesmo sem entender direito, pensaram que a fada devia saber o que fazia e foram para o palácio muito contentes. Cinderela chegou exatamente no momento em que o baile começava, disposta a conquistar o coração de Godofredo. Exibia um exuberante vestido que tinha vassouras, escovas e outros utensílios de limpeza bordados com finíssimos fios de prata e ouro.
Assim que Godofredo a viu, percebeu que era exatamente a mulher com quem queria casar. O resto da história, com certeza, você já sabe. Um pouquinho antes da meia-noite, depois de ter dançado até o último momento com o príncipe, Cinderela sumiu, mas perdeu um dos sapatos, ao descer correndo pelas escadarias. Desesperado, Godofredo mandou que, no dia seguinte, levassem o sapato de casa em casa até encontrar o pé que se encaixasse em sua forma. As duas irmãs tentaram calçá-lo, mas só de olhar dava para perceber que aqueles pés enormes não caberiam nele. Cinderela casou-se com o príncipe e os dois passaram anos esfregando, polindo e lavando juntos. E agora eu paro a nossa história, porque a história, focou ali na nossa personagem Cinderela. Mas e as irmãs? O que poderia ter acontecido à madrasta e suas duas filhas? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, vamos descobrir o que acontece? Olha só! De resto, vale dizer que na noite do baile, Josefina e Madalena conheceram dois encantadores jovens com os quais se casaram e viveram felizes pelo resto de seus dias. Uma vez que Cinderela saiu da casa paterna, Heriberto deixou de fazer suas viagens de negócios e passou o resto de seus dias ao lado de Antônia, cuidando do jardim e de seus netos. Foi isso que aconteceu realmente. Por isso, queridos leitores, tenham cuidado com os contos e as histórias que circulam por aí, como se fossem verdadeiros. Na maioria das vezes, não passam de fofocas. E assim, a gente termina o nosso conto. E então, gostou desse texto? A história de Cinderela, tal como me contaram? Viram como são bem diferentes? E em quais aspectos o texto é diferente da versão mais conhecida? Muitos aspectos, não é mesmo? Infelizmente, a nossa aula termina aqui, mas eu deixo para vocês o meu abraço e te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!